Bom dia! Estamos ao vivo para o nosso Café com Psico. Cadê o pessoal? Vamos lá! Cadê as psico? Acorda, menina! Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante para quem trabalha com criança e para quem trabalha com psicopedagogia. A gente vai falar um pouquinho, sobre acolhimento, sobre vínculo, porque quando a gente trabalha com criança, a gente trabalha antes com a família, né? Então, vínculo é uma coisa extremamente importante. E o acolhimento, ele começa no seu primeiro atendimento, né? Ele começa quando a pessoa entra em contato contigo. Muitas vezes a gente entende que o acolhimento ele deve ser feito na primeira sessão, no primeiro contato na sua clínica, no seu consultório, mas o acolhimento ele começa antes da pessoa marcar a anamnese contigo. É interessante a gente pensar nas possibilidades de atendimento inicial, né? Por onde começa o teu atendimento? O seu atendimento começa quando a pessoa te procura. Você tem recepcionista? Você tem secretária? Quem faz as marcações, os agendamentos é você? Porque a gente precisa primeiro pensar nesse primeiro contato, tá? Depois disso, a gente precisa pensar em como a gente vai cativar essa família, de como a gente vai explicar o nosso serviço de uma forma que a gente não tenha a intenção só de vender, tá? A gente tenta, quando a gente tem o primeiro contato, né? Aquilo ali é uma venda, mas a gente precisa primeiro focar nas necessidades do teu cliente, nas necessidades daquela família. Então, para começar, a gente vai pensar em quem atende esse telefone e quem atende essa mensagem, né? Quem manda a mensagem primeiro para esse cliente, né? Quem responde essa mensagem. Porque quando a família te procura, ela está no momento de dúvida, no momento de indecisão, no momento de vulnerabilidade, de fragilidade. E nós precisamos ter consciência de que aquela família, mesmo que ela não fale que ela precisa de acolhimento, ela precisa de acolhimento, ela precisa se sentir segura, se sentir aceita, sem se sentir julgada, tá? Então, primeiro, a gente precisa pensar que existe essa vulnerabilidade, né? A gente precisa pensar que essa família, muitas vezes, ela vem cheia de dúvida. E o primeiro contato da família é: oi, fulana, tudo bem? Quanto é que você cobra? Quanto é a sua sessão? Quanto custa a avaliação e o seu processo? E se você responde só: oi, tudo bem? É tanto. Você criou vínculo com essa família? Você acolheu essa família? Então, quando a gente fala em acolhimento, esse primeiro momento, ele é essencial. Mesmo que você não feche essa venda, né? Mesmo que você não feche essa anamnese, não agende a consulta de cara, mas a gente precisa pensar que essa família ela precisa ser escutada. Então, pergunta qual é a demanda, qual a idade da criança, tenta ouvir essa pessoa. Se não for você que faz esse primeiro atendimento, né, eu acho interessante você instruir a sua secretária, a sua recepcionista, a pessoa que faz esse processo, né, o que é o primeiro contato com o teu cliente, para fazer isso, tá? Se isso é importante para a minha prática, não necessariamente para a sua prática desse primeiro momento. Esse momento ele é importante para a gente justamente criar esse ambiente acolhedor, né? Porque quando a gente fala em acolhimento, não é só o ambiente conta, mas não é só o ambiente físico, né? A gente deve proporcionar acolhimento e o vínculo começa daí, tá? Então, se você tem uma secretária que não costuma atender bem seus pacientes, que atende o telefone sem se importar com a pessoa que está do outro lado, muito provavelmente essa primeira impressão da tua secretária também vai ser a impressão que o teu cliente vai ter de você, tá? Então,
presta atenção em quem está fazendo esse primeiro contato com o teu cliente, com aquela família, tá? Depois disso, a gente precisa pensar, né, que o acolhimento, ele se deve de várias maneiras. Quando a gente fala em acolher, tem a questão do espaço físico, né? A gente se comunica de várias formas. Nós temos a nossa comunicação verbal e a comunicação não verbal. Então, o jeito que você se veste comunica uma coisa, o jeito que o teu espaço está organizado comunica outra coisa. Então, você precisa entender, né, perceber, racionalizar qual a imagem, qual a mensagem que o teu consultório, que o teu espaço, que a sua imagem está passando para essa família. É uma imagem acolhedora? É uma imagem de disponibilidade, de acessibilidade para essa família? O teu consultório causa uma sensação de conforto, né? Eu sou a doida do cheiro, todo mundo já sabe. E uma coisa que eu gosto, né, de deixar o meu ambiente, de deixar um ambiente agradável, com um aroma agradável. Então, como eu tenho 2 espaços na minha sala, tenho um espaço mais para receber os pais, um espaço mais neutro, um espaço mais adulto, eu uso para atender os adolescentes também, esse ambiente tem um cheiro. E o outro ambiente mais infantil tem outro cheiro. Né? Então, geralmente eu pergunto aos pais se a criança se incomoda com cheiro, se eu posso usar perfume, porque todas essas questões comunicam algumas coisas, né? Então, se a criança não tolera perfume, não adianta eu entupir a sala de perfume ou me entupir de perfume, né? Se é uma criança com uma sensibilidade a alguns cheiros, que não vai funcionar, né? Então, a organização do teu ambiente, você é organizada, né? Então hoje, ó, eu tô com o cabelo molhado, eu tô esperando secar no calor de Paulo Afonso e eu tô comunicando uma mensagem com o meu cabelo molhado. Quando eu tô com o cabelo seco, arrumado, escovado, eu passo outra mensagem, né? Se eu tô com uma roupa mais fechada, eu passo uma mensagem. E isso reflete diretamente em como a gente acolhe essa família. Então, se a família tá falando e eu tô assim, isso é postura de acolhimento? Isso é postura de acessibilidade? Não. Então, a gente precisa pensar, primeiro, em como a gente comunica esse acolhimento, né, em imagem, em comunicação não verbal, como a gente comunica esse acolhimento no nosso espaço, para depois pensar nas técnicas, nas dicas de acolhimento de fato, tá? Então, quando a gente já marcou a consulta, a gente já marcou o primeiro encontro, a anamnese, e aí a gente vai precisar receber essa família. Já organizei meu espaço, já me organizei com a mensagem que eu quero passar, e agora, né? Então, o acolhimento, ele não é um lugar, ele é uma postura do profissional. Você precisa ter intenção nesse acolhimento, mas é uma coisa que precisa ser sua, não dá pra gente fingir acolhimento. Fingir acolhimento não existe. É treinável? A gente precisa pensar em como acolher essa família? Sim, mas fingir acolhimento não dá. Tá? Então, a gente precisa primeiro pensar nessa vulnerabilidade, né? A família que chega até você, ela chega em busca de ajuda, ela tá precisando de alguma coisa. E você precisa acolher a família nessa dúvida, nessa vulnerabilidade, nessa fragilidade. Nós que trabalhamos com criança, a gente trabalha com a família. E a criança, naquele momento, quando a gente recebe os pais, é alguma coisa com a criança, né? Então, geralmente, quem é mãe, quem é pai, vai entender essa minha fala. A fragilidade dos pais é a criança, né? Eles são os cuidadores. A responsabilidade da criança está com eles. E muitas vezes eles chegam, né, nessa sensação de vulnerabilidade, de fragilidade com eles ou com a criança. E também chegam
com sensação de culpa, com sensação, aquela preocupação, aquela angústia. E se a gente metralha de pergunta no primeiro encontro, na anamnese, a gente já perde muita coisa, né? Então, tenta acolher essa família, deixar essa família o mais calma possível. Então, primeiro, a gente precisa pensar que aquela família ela não te conhece. A gente precisa mostrar quem a gente é. Então, não dá para fingir, né? E como essa família não te conhece, não dá para fingir, você precisa mostrar quem é você, mas perceber as demandas dessa família, tá? E aí a gente precisa pensar que, para a gente dar seguimento à terapia, à avaliação, à intervenção, a gente precisa criar vínculo. E a gente cria vínculo com a criança, mas antes a gente cria vínculo com a família. A família é quem vai levar, a família é quem vai decidir os horários que ela vai ser atendida, como as orientações serão implantadas em casa, a família que vai fazer a mediação com a escola, com outros profissionais. Então a gente precisa criar esse vínculo com a família primeiro, tá? Então, antes da criança gostar de você, quem precisa gostar de você são os pais, os cuidadores, os responsáveis, tá bom? Deixa eu ver aqui. Carla colocou: quando envolve crianças, realmente acolhimento é tudo. Verdade, Carla. Alessandra, parabéns, Ju, se você acolhe apenas com o olhar, o sorriso e as palavras são complementos desta atenção. Ai, obrigada. Vamos lá, então, vamos continuar. Então, quando a gente fala, né, de criança, a gente precisa pensar que essa conexão, primeiro, é com a família. E como é que a gente vai acolher essa família? A partir da postura, a partir das palavras, a partir de como você olha, como a Alessandra colocou, né? Quando a gente fala em acolhimento, a gente precisa entender que a gente está falando de receber, de atenção. Essa família, ela precisa ser ouvida. Então, quando você coloca... E aí foi uma das coisas que me incomodava, né? Eu falei na outra live que o papel, a anamnese no papel me incomodava, porque eu tava lá com a cabeça baixa. E isso não cria vínculo. O contato visual, você prestando atenção, uma coisa é eu falar com você assim, e outra coisa é eu falar com você assim, eu tô te escutando, né? Eu não preciso dizer que eu tô te escutando quando eu tô olhando pra você, né? É diferente. Então, olhe para essa família. No momento da anamnese, o comportamento da família e essa comunicação não verbal é importante para a gente também, né? Então, não é só as perguntas que estão no papel. Essa comunicação não verbal, a mão do pai que pega na mão da mãe para acalmá-la, que coloca a mão por trás da cadeira, sabe? Então, a gente precisa olhar para essa família. Olhar para o contexto, olhar para o que está acontecendo e prestar atenção na dinâmica e no que eles estão trazendo. Essa família precisa ser ouvida, tá bom? Vou tomar meu café, um golinho e deixar... lembrar que essa live vai ficar salva. A gente vai todo sábado, 8 e 8, tem Café com Psico. E vocês podem deixar as dúvidas também aqui ao longo da live pra gente ir tirando a dúvida, e conversando e batendo papo, tá bom? Deixa eu ver aqui, Tamires deixou uma mensagem. Tem um filho autista com TDAH e uma filha com TDAH. Tá super difícil trabalhar com eles. Imagino que esteja difícil, Tamires. Tô com TO, neuro, mas tá difícil de desfraldar, a agitação é grande, mesmo medicado. Se tá com esses profissionais, você precisa conversar com esses profissionais, Tamires. A gente precisa te ouvir, né? Os profissionais precisam te ouvir. E essa situação difícil que você tá passando, quando a gente ouve e quando a gente faz esse acolhimento, né? A gente precisa entender que está difícil. Da gente ter essa postura empática. E eu sei que tá difícil. Conversa com os profissionais, tá? A gente, enquanto profissional, nesses processos, né, de desfraude e em outros processos que a gente faz com a criança,
A gente faz orientações, a gente dá dicas técnicas e estratégicas, mas a gente primeiro precisa pensar nesse acolhimento e pensar do quanto é difícil colocar a orientação em prática, o quanto é difícil fazer aquela atividade em casa com a criança, sabe? Então, se você está se sentindo angustiada, se essa situação está difícil para você, conversa com os profissionais que estão acompanhando o teu filho, tá? Vamos lá voltar. Então, quando a gente fala em acolhimento, a gente tem que ter postura empática, a gente tem que ter ouvidos bem abertos e direcionados para essa família, né? A gente precisa também entender que o acolhimento exige do profissional empatia e exige sensibilidade. A gente pode ter toda a técnica do mundo, a gente pode ter todo o estímulo, a educação, a formação do mundo. Se a gente não tiver sensibilidade para olhar para aquela família e para aquela criança, a gente não consegue avançar, tá? Esse acolhimento com a família, esse vínculo com a família é o que vai fazer a gente avançar nas nossas estratégias, na avaliação e na intervenção, certo? Então, vamos entender que o primeiro acolhimento, né? Já viram aquela imagem, aquela mensagem que diz que a primeira impressão é a que fica? Às vezes, você pode reverter, mas muitas vezes não tem segunda chance, né? Então, a gente precisa pensar que o primeiro contato, né, essa anamnese, essa consulta, não sei como é que você chama aí, que a gente pode ser a única vez que a gente falou com aquela família. Ou pode ser que você fale com essa família, você feche, né, esse contrato, você feche esse trabalho, mas que essa família não colabore contigo porque ela não se sentiu acolhida, né? A família, quando chega, que está nesse processo, né, de vulnerabilidade, de dúvida, de fragilidade, se ela não se sente acolhida, ela tem uma postura mais resistente. E isso a família e a criança, tá? Então, provavelmente, se ela ficar com você por necessidade, por não achou ninguém e tudo mais, ela fique com você, mas ela colabore pouco e você avance pouco no seu trabalho. A gente precisa pensar, né, que esse avançar no nosso trabalho é o que é importante pra gente. Não faz sentido você atender a criança só por atender, né? O nosso trabalho, ele requer uma transformação, seja levantando uma hipótese diagnóstica, seja melhorando a criança, melhorando as estratégias de aprendizagem, melhorando o repertório de conhecimento dela, de habilidades dela, né? Então, a gente precisa entender que o nosso trabalho tem um propósito. E se a família e a criança não colaboram, a gente não consegue seguir em frente. E aí, não adianta fazer o nosso trabalho se a gente não segue em frente. A gente precisa de resultado, né? Às vezes, a gente deixa aquelas famílias mais ansiosas, a gente deixa bem claro, olha, é passo de formiguinha, a gente vai... Não se apresse, vamos dar o ritmo a essa criança, mas a criança também tem um perfil, tem um ritmo, e isso precisa ser respeitado nas intervenções, nas estimulações, né? Então, a gente vai acalmando essa família, dizendo que as evoluções em passo de formiguinha, mas a gente precisa ter resultado. Se não tem resultado, não tem sentido. Tá? Deixa eu ver aqui a mensagem de Alessandra. Só eu sei o meu desespero quando cheguei ao consultório e com esse acolhimento me acalmou. Hoje nessa live me emociona em lembrar o quanto tudo melhorou só em alguém me ouvir. Às vezes a situação, né, Sandra, com a família, assim, a gente vê as dificuldades, ou a escola sinaliza uma dificuldade, ou você procura um médico, né, as famílias procuram médicos, e saem dos médicos com um nome, um papel, o nome de um remédio e o nome das especialidades que precisa procurar.
Enfim, porque não estou generalizando, mas algumas consultas médicas duram 10 minutos. E em 10 minutos não dá tempo nem de você falar direito, quanto mais, nem de você escutar, né, direito, quanto mais de você falar. E aí a gente precisa entender que essa família que saiu desse profissional, desse médico, com um nome, muitas vezes ela não sabe o nome. Então a gente precisa explicar, ouvir, por que você está aqui. Então muitas vezes, antes de começar a anamnese, mesmo de fato, de começar as perguntas, essa família já está trazendo informação para a gente, né? Então o que é que está te incomodando? Tem uma pergunta que eu gosto de fazer assim, o que é que você espera de mim? Porque às vezes o diagnóstico, a hipótese diagnóstica ou o profissional, o médico que enviou essa criança, esse adolescente para você, falou uma coisa, quer alguma coisa de você, mas a família quer outra. E aí a gente precisa alinhar as expectativas. E alinhar as expectativas é acolhimento, tá? Aninha colocou aqui, Jussi, um apego por aprender nomes de pessoas. E quando aprender fica na repetição, pode ser uma estereotipia? Não consigo te dizer, Aninha, porque cada caso é um caso. A gente precisa analisar o contexto da criança, o contexto de estimulação, o contexto de desenvolvimento. As crianças, elas precisam repetir. Elas precisam de repetição para aprender. Em algumas fases, elas estão repetindo tudo. Então, naquela fase que elas estão de jogar o objeto no chão para o adulto pegar, ela fica testando o adulto, ela joga, ela ri, ela olha para o adulto e ela faz aquilo repetidas vezes, né? Então, muitas vezes, é só um processo de aprendizagem dessa criança, que é a repetição, tá? Mas não necessariamente exista uma estereotipia. Toda vez quando a gente fala em repetição, a gente fala em movimentos repetitivos, a gente lembra de estereotipias, né? Mas a gente precisa entender que a criança, ela precisa de repetição para aprender. Até a gente precisa de repetição. Se a gente estuda um assunto uma vez, a gente não aprende, né? Então, para poder aprender, para poder ganhar repertório, né? Aumentar o repertório de vocabulário, de coisas mesmo, a criança repete. E a criança, ela gosta de previsibilidade. As crianças típicas também, tá? Quando a gente fala de previsibilidade, a gente fala muito da questão do TEA, mas as crianças típicas, né, de desenvolvimento típico, também precisam de previsibilidade. E a repetição é uma forma de previsibilidade. Então, elas assistem o desenho várias vezes, elas assistem o vídeo musical várias vezes, porque elas precisam dessa repetição, elas precisam dessa previsibilidade e é divertido para eles, tá? Então, assim, não tem como um comportamento isolado indicar alguma coisa. A gente precisa entender a criança como um todo. Então, eu não consigo te dizer se essa repetição é estereotipia, é comportamento repetitivo ou não, tá bom? Vamos lá voltar para acolhimento. Então, a gente precisa ter uma postura de ouvinte, né? Essa família, ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir que ela precisa sentir que não está sendo julgada. Muitas vezes, as famílias já chegam, né? A culpa é minha, se sentindo culpadas, pelo processo, pela questão de como a criança está no momento. Fui eu que não estimulei direito e tal. E aí a gente precisa ouvir sem julgar. A gente precisa olhar para essa família sem julgamento e ela precisa sentir isso de você, tá? Então, tem duas coisas importantes no acolhimento e na construção do vínculo. Escuta ativa e contato visual. É muito importante. Deixa essa família falar. Deixa ela se expressar, né? Muitas vezes, esse primeiro encontro é carregado de emoção. E essa família, ela, às vezes, nesse momento tem um choro. Às vezes, nesse momento,
tem questões difíceis, assuntos difíceis e delicados para aquela família que a gente vai precisar tocar, né? Então, respeita o silêncio, assim, aquele momento de silêncio, respeita o choro, respeita a dinâmica dessa família, tá bom? E aí, a gente precisa entender que existem algumas palavras de incentivo, mas que a postura de acolhimento é mais uma postura de escuta, tá? E aí a gente precisa também, quando a gente faz essa escuta ativa, a gente precisa entender que a gente não precisa fazer interferências verbais toda hora. E perguntar e ser uma metralhadora de pergunta nesse primeiro momento, né? Você não é detetive, você não é agente do CSI naquele momento. A família não tá numa delegacia para ser interrogada. Você precisa das informações, mas esse acolhimento é importante, né? Então, deixa a família falar e evita as interferências verbais. E aí, muitas vezes, essa fala, né? Quando a gente interrompe, peraí, deixa eu entender direito. A gente quebra o que a família tá falando, né? Aí a gente quebra aquela emoção, a gente quebra aquele desabafo da família, tá bom? Então, o acolhimento, nesse momento, é o momento da gente sensibilizar a família para com o nosso trabalho, né? Então, a gente vai escutar, mas a gente também precisa falar e informar de como as coisas vão andar na avaliação ou na terapia, porque a família precisa se sentir segura com você e com o seu trabalho, de saber que você é uma pessoa que sabe o que vai fazer com o filho deles. Então, a confiança da família em você é muito importante para o processo, seja de avaliação, seja de intervenção. E isso vai ser construído nesse momento de acolhimento e nesse momento de construção de vínculo. E aí vem, né, depois que a gente conversou com a família já confia em você, a família se sentiu acolhida, escutada, recebida. Agora é a vez da criança. E aí, como é que a gente faz isso, né? Quando a gente fala em criança, a gente precisa entender que a primeira sessão não é uma sessão de demandas, tá? A primeira sessão é essa sessão, as primeiras, na verdade, né? É aquela sessão de construir vínculo, de construir conexão, de acolher, né? Então, a gente precisa entender a criança, entender os interesses da criança. Na anamnese, a gente já pode colher as informações, né, do que a criança gosta para preparar aquele primeiro encontro. Mas é interessante que esse primeiro encontro ele não seja muito estruturado, né? Deixa a criança livre. Naquele primeiro momento, a criança ela vai precisar se sentir segura também, se sentir acolhida. E se a gente já começa disparando demandas, dependendo do perfil da criança, a criança vai fugir, vai correr de você, né? E aí a gente precisa ter estratégias para observar essa criança e entender os interesses, entender o que motiva, se deixar disponível para a criança, acessível para a criança. E a criança, como ela gosta de previsibilidade, né? Quando eu estava explicando a pergunta de Aninha, como a criança ela gosta de previsibilidade, deixa claro o que, vai acontecer. Olha, eu trouxe algumas coisas, ou eu montei aqui uma brincadeira. Você pode escolher o que você quiser, você pode escolher a brincadeira que você quiser e monta um ambiente acolhedor para essa criança, tá? Se a criança ela se sentir ameaçada, não vai rolar. Ela vai ter comportamento de fuga, ela vai ter comportamento de esquiva, ela não vai colaborar e essa conexão, esse vínculo não vai acontecer, tá? Então lembra de não encher a criança de demanda. A gente pode fazer demandas, né, e dar demandas para a criança sem exatamente cobrá-la e dizer faz isso, faz aquilo, vamos fazer isso, né? Então, às vezes, o perfil da criança é um perfil mais desafiador
uma criança que tem problemas com regras, e aí você já chega colocando regras, já chega dando demandas, essa criança vai fugir porque ela vai entender que você é uma ameaça para ele. E aí a avaliação ou a intervenção não vai fluir. Quando a gente fala em acolhimento com criança, a gente precisa entender que a gente precisa gerar o desejo da criança ir para terapia. E aí, eu recebi uma mensagem uma vez de uma mãe que dizia assim: o pai de fulano disse brincando que ele não ia para terapia amanhã. E aí ele disse: não, eu preciso ir para terapia porque eu amo a tia Jussi, né? Então, isso é importante. Essa criação de vínculo, ela é importante. A gente precisa gerar esse desejo da criança te encontrar, da criança te ver, da criança estar no espaço junto com você, né? E às vezes essa construção vai demorar. É passo de formiguinha, mas ela precisa existir para a gente avançar na nossa terapia, tá? Esse acolhimento e esse vínculo, eles são importantes, tá? Evitar demandas. E aí, nesse primeiro momento e nos primeiros momentos com a criança, né, a gente precisa também validar as emoções, validar as opiniões, respeitar os limites, o que eu posso, o que eu não posso fazer com essa criança, né? Eu tenho uma criança pequenininha que ela levou 5 sessões para deixar eu chegar perto dela, né? Então, ela impôs um limite e eu entendi qual era o limite dela. Então, eu não podia tocar em 4 sessões, eu ainda não podia tocar. Mas nas últimas sessões ele me tocou, né? E então ele disse assim: olha, tia Jussi, agora você pode me tocar, né? E aí a gente precisa entender isso, né? De respeitar os limites da criança. E aí, mães e pais, a gente também precisa lembrar que a criança, mesmo que ela não fale, ela comunica alguma coisa. E a gente precisa se atentar aos comportamentos verbais e aos comportamentos não verbais dessa criança diante desse terapeuta. A criança chora toda vez que você diz: vamos pra tia ou pro tio fulano. A criança evita ir, diz que tá com dor de barriga, diz que tá com dor de cabeça pra não ir. A criança se agarra em você porque não quer entrar na sala com a criança, com a terapeuta. Isso diz alguma coisa. Então, se atentem a isso, tá? E aí, a gente precisa elencar reforçadores, a gente precisa elencar agentes motivadores para que essa criança deseje estar naquele ambiente. E a gente precisa ter uma postura acolhedora e reforçadora para essa criança. A gente precisa ser um reforço para essa criança. A nossa presença precisa ser boa para ela, para poder isso funcionar, né? E como eu falei, a gente já está encerrando a live, já estou falando aqui há quase 40 minutos. Quando eu falei lá atrás que a tua secretária, que a tua recepcionista, que o primeiro contato precisa ter essa postura de acolhimento pelo telefone ou por mensagem, quando essa família chega e quando essa criança chega todos os dias, e aí não é só no início da avaliação e no início da intervenção, quando essa criança é recém-chegada, tá? A gente precisa entender que existe um sistema de acolhimento, que esse ambiente precisa estar organizado todas as vezes, né? Então, hoje foi lindo, maravilhoso, na primeira sessão estava tudo organizadinho, tudo limpinho. E agora tá tudo bagunçado. A gente tá mostrando que tá se importando com essa criança, que a gente tá se importando com essa família, né? Então, às vezes, as pessoas chegam e me veem descabelada, me veem de pé no chão, mas aí elas entendem, né? Que às vezes eu chego arrumadinha e saio parecendo uma tragédia, parecendo que malhei o dia inteiro, mas é uma malhação, né? Muitas vezes.
E às vezes elas me encontram descabeladas. As crianças que têm os últimos horários, é muito difícil de ajustar arrumadinha, né? Mas elas entendem a dinâmica da minha sessão. Elas entendem como as coisas acontecem. Então, se eu tô de pé no chão, se eu tô com o cabelo já num coque, eles sabem que foi porque eu dei o meu melhor para atender as outras crianças e que a criança dele vai ser atendida da mesma maneira, né? Então, as pessoas que atendem o seu filho, que vão atender os seus pacientes no começo, né, ali de recepcionar, tem que ser uma pessoa que tá lá disponível, acessível, com um sorriso no rosto, dando bom dia, dando boa tarde, falando com seu filho. Eu sou aquela pessoa que fala com bicho e com criança, onde quer que seja, né? Se eu chegar num lugar, numa casa, que tem um gato, eu vou falar com o gato. Se chegar numa casa que tem criança, eu vou falar com a criança. Oi, tudo bem? Bom dia, não sei o quê. Então, quando você chega, sua criança chega, você chega com a família. E a recepcionista diz bom dia para a família e não dá bom dia para a criança, essa criança se sente acolhida nesse ambiente, né? Então, você precisa entender que existe um sistema de acolhimento que não parte só de você. Você é um ponto importante, mas que você precisa também falar com as pessoas que estão junto contigo, que elas precisam acolher aquela família e aquela criança, certo? Deixa eu ver mais aqui. Acho que é isso. Vou olhar as respostas, as perguntas aqui, se tem alguma coisa. A avaliação e a intervenção só funciona se tem vínculo e conexão com a criança ou com o adolescente, tá? Quem atende adolescente, o acolhimento é totalmente diferente do acolhimento com criança. O jeito que a gente constrói vínculo é totalmente diferente, mas a gente precisa pensar em quem a gente está atendendo, tá? Então, só a avaliação e a intervenção só funcionam se a gente consegue construir vínculo e se a gente tem uma conexão com essa pessoa, com esse nosso paciente, com esse nosso cliente. E a família é a porta de entrada, né, para isso. Então, você precisa deixar essa família confiar em você, falar sem palavras que essa família pode confiar em você e faça parte do processo. Se coloque no lugar dessa família. Então, eu costumo avisar para os pais, olha, agora o filho agora é meu também. Então, nos meus discursos, nas minhas falas, nosso príncipe, sabe? Nossa princesa, como é que tá nosso menino? Porque a gente precisa também se incluir nesse processo para a gente poder ter uma postura empática com essa família e com essa criança. Vamos terminar? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Vamos lá. Karine Ferreira. E se a criança chorar e não quiser ficar a sós com você? Karine, isso já aconteceu bastante comigo. Acontece ainda. É normal, porque o choro é uma forma da criança se expressar. Eu disse que a criança precisa de previsibilidade. Então, o novo é chocante. O novo é um lugar inseguro. Eu não te conheço, né? A criança vai pensar, quem é essa doida aí falando comigo? Então, a gente precisa entender o que esse choro comunica. Quando as crianças são muito pequenininhas, né? Até 3 anos, ou dependendo da demanda, dependendo do diagnóstico, hipótese diagnóstica e das condições da criança, eu coloco os pais dentro da sala. Então, tem criança que eu preciso do pai dentro da sala. Tem criança que a postura, né, o comportamento do pai altera alguns comportamentos da criança, né, alguns comportamentos dos pais reforçam alguns outros comportamentos das crianças, e aí é um pouquinho mais difícil pra gente ter essa família dentro da nossa sala. Mas nesse primeiro momento, né, a segurança que a gente precisa passar para essa criança
não parte da gente, porque o sistema de segurança, o que ela entende por segurança, por se sentir segura e por se sentir acolhida, é a mãe. E se a gente quebra isso, né, a criança vai chorar e vai ser muito difícil mesmo a gente conduzir alguma coisa. Então, traz essa mãe para dentro da sessão, sabe? Deixa a criança se sentir confortável. Eu gosto, nas primeiras sessões, né, mesmo com as crianças maiores, de apresentar a minha sala, de me apresentar. Então, oi, tudo bem? Eu sou a tia Jússi. Lá, usa mesmo a linguagem da criança mesmo. De mostrar, olha, você conhece a minha sala? Você já veio aqui antes? Às vezes a criança, o meu consultório fica dentro de uma clínica que tem outros profissionais. E às vezes as pessoas vão e veem lá que eu atendo lá e aí a criança diz, eu já vim aqui pra outra tia, ou eu já vim aqui com a minha mãe outra vez, eu conheço. Eu disse, mas você conhece a minha sala? Vamos conhecer a minha sala? E aí eu mostro como como tem 2 ambientes, tem uma postura mais séria no primeiro. Eu vou lá, olha, vamos ver lá aquela outra sala, tem uma porta ali, o que será que tem ali atrás daquela porta? E antes disso eu pergunto, olha, a gente vai precisar ficar aqui dentro dessa sala agora. Você prefere que a sua mãe, ou seu pai, a sua tia, quem vai levar a criança, né? Você prefere que ela fique do lado de fora ou que ela entre para brincar com a gente? E aí a criança escolhe quando ela é grande, né? E tem pais que ficam assim, chocados, que pensam que a criança vai chorar. E a criança diz, não, pode ficar aí, papai. Pode ficar aí, mamãe, que eu vou brincar ali. Né? Então, essa segurança a criança precisa ter. Se a criança chora, se é uma criança muito pequena, traz a mãe para dentro. Se você não costuma trabalhar com as famílias dentro da tua sala, deixa essa mãe dentro da tua sala e vai tirando aos poucos, né? Tipo, combina com a mãe, olha, dá uma saidinha só para beber água pra gente ver, né? É muito de você entender a dinâmica da criança e a dinâmica também da mãe quanto a isso, tá? Cada caso é um caso. Não sei se eu respondi, Karine. Luísa, obrigada, Gil, você é um anjo. Ai, Lu, linda. Deixa eu ver mais. Ana, Carla, adorei, foi ótimo, obrigada. Maravilhoso, passou rápido, obrigada. Rebeca, você é demais, um amor. Obrigada, gente. Ai, minha gente, eu choro, sou emocionada, viu? Ai, deixa eu ver mais. Ananda, cheguei. Ananda, a gente precisa colocar mesmo a criança, a mãe dentro da sala, não tem como. Dani, eita, Ju, cheguei tarde, aqui é 1 hora a menos, tá frio. Eita, imagino que tá frio mesmo. Não consegui levantar cedo, mas assistirei essa gravação com certeza, você é maravilhosa. Obrigada. A maioria dá tchau, mãe. É verdade, Ananda, a maioria quer ficar, né? Karine disse que eu respondi. Obrigada, gente. Eu recebi semana passada, né, sugestões para live dessa semana e das próximas. Eu achei interessante a gente trazer esse tema primeiro, acolhimento, porque é uma coisa que a gente, enquanto terapeuta, a gente precisa desenvolver. A gente precisa entender que é uma postura empática, uma postura acolhedora, diz muito sobre o profissional, a profissional que a gente é, né? E eu já recebi muitos relatos de mães que deixaram as profissionais, deixaram de ir para profissionais que precisavam por falta de acolhimento, por falta desse momento, sabe? De se sentir segura sem se sentir julgada, ou de se sentir segura, sabendo que a profissional ou profissional se importa com essa criança e com essa família, tá? Então a gente precisa mostrar que a gente se importa com esse processo, né? É o nosso trabalho, nosso ganha-pão, sim, mas a gente tá falando da vida de uma criança, a gente tá falando de um futuro e a gente tá falando de uma família, né? Não existe criança sem família. E aí a gente precisa também ter essa postura acolhedora e de escuta com a família também, tá? Deixem sugestões.
para as próximas lives. Eu vou abrir uma caixinha na terça-feira com sugestões de tema. A gente já tem 2 aqui, que é escolha de nicho e avaliação do desenvolvimento. A gente vai ver certinho como tá, como a gente pode se organizar para isso, tá? Vão comentando comigo, me deem feedback, mostrem que vocês estavam assistindo para eu repostar. E a pose pro print, vamos lá, hoje descabelada, com o cabelo molhado, mas tudo bem. Foi o print? Obrigada, gente, por vocês estarem aqui tão cedo. Obrigada por estar tomando um cafezinho comigo. Até mais. Espero os feedbacks e espero as sugestões dos temas para a próxima live, tá bom? Um cheiro!